Boa noite, Léo. Boa noite, Charles. O Jack encerra a temporada nessa noite muito antes do que se imaginava lá no começo do ano, né? Nesse momento era para o Joinville estar classificado para a Série C e disputando o título da Copa Santa Catarina. Amanhã, alguns jogadores já entram em férias e podemos ter rescisões já para começar a projetar o ano de 2022. O que vocês podem adiantar dessas rescisões e desse planejamento, tendo em vista que a gente já teve a saída do Leandro Zago no começo da semana e o Joinville não tem mais jogos para disputar? Para mim? Então tá. Bom, vamos ao que me toca. Em relação à questão da... Boa noite, desculpa. Boa noite a todos. Em relação à questão do Leandro, a saída era algo que a gente já vinha construindo, já se esperava. Um comum acordo entre o Leandro e nós. O Leandro tinha uma proposta muito bem encaminhada e essa proposta se construiu ao longo da Série D. E o que a gente conversava é que, caso não ocorresse o acesso, nós faríamos um acordo para a liberação dele, porque ele tinha um contrato conosco até o Campeonato Estadual de 2022, e caso não acontecesse o acesso, o principal objetivo do clube, a gente assim acordaria com ele para a sequência, sequência da carreira dele. De fato, estamos hoje encerrando bem, como você pontuaste, assim, antes do que havia sido projetado para esse elenco, com todos os objetivos, e temos muito a lamentar em relação a isso, por conta de tudo que foi construído, por conta de todo o trabalho, de toda a formatação que nós tivemos desse elenco. E a partir de amanhã, nós estamos dispensando os atletas das atividades, eles entram num período de férias, e alguns atletas que já estão aqui há bastante tempo, conosco, mais de um ano, então questões inclusive laborais de direito adquirido de férias, então isso é um fator que nos favorece também no final do cumprimento do contrato, que faz uma diminuição dos valores que a gente possui, assim, os valores de rescisão. Então, não é que muitos jogadores serão rescindidos, muitos jogadores terminam seu vínculo com o Joinville. E dentro da nossa avaliação, algumas dessas possibilidades a gente não deve exercer o direito de renovação, muito por conta do orçamento que nós temos aí projetando para a temporada, e isso o presidente sempre deixou muito claro para todo mundo que é um orçamento bem menor do que a gente pôde contar agora. Então, dentre essas saídas, posso destacar uma que, inclusive, anunciado pelo próprio atleta agora no vestiário, mas é algo que a gente já sabia, que é o Fernando. Ele tem proposta boa, um atleta com mercado. Deixar o meu agradecimento, inclusive, para ele, por tudo que ele representou dentro do nosso elenco, por toda a forma com que ele jogou, um atleta que construiu o seu espaço dentro da equipe, vinha sendo muito discutido por grande parte, inclusive da imprensa, por grande parte da torcida, e demonstrou aí toda a sua força e futebol que teve para ser titular e um dos principais jogadores desse nosso elenco. Então, essa é uma saída, e com certeza é uma saída que a gente vai sentir bastante para o decorrer da competição. O Fernando é um que sai com término de contrato, certo? O Fernando tem seu vínculo findando em 30 do 11. Exato. Nesse ano ainda, né? Mas exato. Tem como nos passar já quais são os outros jogadores que terminam o contrato e não terão esse vínculo renovado? Tem essa lista aí, Charles? É uma lista um pouco... eu não sei de cabeça essa lista, mas a partir de agora a gente começa a ter conversa com esses atletas, né? Então eu não esperar posso eles voltar de férias. Não posso alguns nem voltam, mas a gente vai já conversando.
porque você não pode anunciar a saída dele sem antes ter devidamente, né? Por lei a gente não pode fazer isso, mas a grande maioria que o contrato está vencendo, a gente não vai renovar. Certo. E o Joinville anuncia durante essa semana? Assim que a gente fizer os devidos, né, comunicados, assinatura, né, então a gente vai comunicar, para não anunciar alguém que por aqui sem ele estar sabendo, entendeu? Mas só para finalizar a minha parte, tem mais algum jogador que já tenha conversado e que já tenha o seu contrato, ou pelo menos o acordo com o Joinville feito para sair? Já tem definido isso ou só o Fernando? Tem uns já bem encaminhados aí, né? Mas falta chegar no RH, então depois que a gente fizer esse processo a gente vai comunicar, né? Bom, boa noite, Charles, e boa noite, Léo. Eu já vou olhando para frente, né? A gente tem acompanhado aqui nos últimos anos as equipes consideradas aí do médio clero do futebol catarinense, sempre com investimento menores e chegando na frente do Joinville Esporte Clube, né? Chegando na frente do Criciúma também, que acabou rebaixado e assim por diante. Já não está na hora da gente realmente botar o pé no chão, perder esse status, né, que a gente tem aí de sempre fazer um orçamento alto e acabar não dando certo. Quem sabe a gente procurar a filosofia, né, desse pessoal que consegue chegar na nossa frente todo ano? Bom, rigorosamente em 2022 a gente vai tentar trabalhar dentro do orçamento, né? No Campeonato Catarinense, para vocês terem uma ideia, quando a gente entrou aqui, nós tínhamos de receitas R$ 301.549,71. Nós gastamos de salário CLT R$ 84.094, auxílio moradia R$ 14.100 e imagem R$ 51.000. Então nós tínhamos lá no Campeonato Catarinense a metade de quando foi evoluindo, chegando perto e a gente foi conquistando, tudo isso foi aumentando o orçamento e a receita foi aumentando, aumentamos o orçamento e trazendo atletas, caso do Xavier, do Naldo e tantos outros que vieram posteriormente. Então foi se construindo um elenco com as conquistas feitas dentro de campo. Por isso que houve um aumento do orçamento durante o andar da temporada. Uma pena, né, que no começo da temporada a gente não cumpriu aquilo que deveria ter cumprido, que era estar na frente dos outros adversários para conquistar a vaga para a Série D. Mas a gente foi trazendo somente depois esses reforços, né? Realmente foi uma pena que os atletas, e na época o que foi cobrado para que fosse conquistado, não aconteceu dentro de campo, né? Então esse ano, já conversamos com o Léo, com o possível novo treinador, de que nós vamos ter que trabalhar com o que temos. O que nós temos hoje? Nós temos uma expectativa de receita para investimento em atletas. Hoje, estamos falando hoje, tá? Existem outras possibilidades. Eu quero agradecer aqui a Red Horse, que hoje, né, já comunicou que não vai patrocinar o ano que vem, entendemos. Muito obrigado, Rainor, a toda a família, eles que voltam em breve, ano que vem ele tem outros projetos, né, e a gente compreende e agradece muito. Mas, saindo a Red Horse, tem outros que vão entrar. Até no segmento de bebida já temos também uma negociação, porque o Joinville pretende, ano que vem, participar aqui da venda das bebidas no dia dos jogos, né? Então nós estamos negociando isso, amanhã temos uma reunião com a prefeitura para que o JEC explore a venda e o consumo das bebidas e alimentação aqui no dia dos jogos e também o estacionamento, né? Então isso está em negociação. E isso abre um leque com uma possível entrada de uma substituição na questão de bebidas. Então o nosso orçamento para o ano que vem, hoje, né, dentro de uma realidade, nós estamos trabalhando ali com tudo, CLT, imagem, moradia, no máximo estourando 120 mil. Né? Já de cara agora, a partir de novembro, quando terminaram os contratos, a nossa folha cai mais de 50%. Né? Acho que até dá mais que isso, né, Léo? Mas a gente tem que construir até chegar dentro do encaixe necessário para que se cumpra o orçamento. Porque quando a gente fez o orçamento ano passado, lá no Conselho Deliberativo, que foi aprovado, estava o retorno do público marcado para o mês de junho, né? E aí contava-se com o aumento da receita gradativamente a partir de junho, o que acabou não acontecendo. E isso prejudicou muito. A gente acabou perdendo em termos de receita, deixou de arrecadar em torno de R$200 mil por mês, né? Então, se você botar isso,
o que está estourando agora nesse período. Até o mês de julho, agosto, estávamos rigorosamente cumprindo o que estava no orçamento. E aí, infelizmente, o público acabou retornando muito tarde, só voltou depois que, infelizmente, o Joinville acabou sendo eliminado, né? Mas agora, para o ano que vem, a gente quer fazer um orçamento? Vamos fazer um orçamento, mas sem contar com essa questão de receita de público, vamos trabalhar numa questão mais realista. Com folha, imagem e moradia. É o máximo hoje. Existe ainda, não sabemos quanto vai ter de direito de transmissão ano que vem, do Campeonato Catarinense, isso não está definido. Então, a Associação de Clubes está buscando isso. Então, ainda existe possibilidade de entrar mais 3 ou 4 patrocinadores novos. Então, tudo isso pode agregar. Mas hoje, com o que nós temos, com os patrocinadores que estão, que vão ficar, e com os nossos sócios, por isso que é importante a permanência do sócio, né? Que ele não abandone o clube nesse momento. A gente pode trabalhar dentro dessa realidade. Perfeito, Charles. Léo, Rodrigo Chadel aqui do Sojec. Até ia perguntar sobre orçamento, mas agora sabendo já dessa realidade, eu não sei se o Joinville já tem mapeado, já com essas dispensas de atletas que a gente vai ter aí no final do ano, de onde vai buscar mercado para a formatação do elenco ano que vem, e se além da formatação do elenco, o Joinville também pensa em reestruturar talvez o departamento de futebol. A gente sabe que o Thiago Borges, que era o supervisor, saiu, e ter mais alguém para auxiliar o Léo aí na função do futebol. Bom, a questão do departamento de futebol, o Léo continua sendo o nosso homem forte do departamento de futebol. Mais ainda agora, né? Claro que a gente hoje, ontem, vários dias a gente vem buscando, o Léo inclusive cuida muito dessa parte, buscando novos parceiros, porque agora você vai precisar mais do que nunca de parceiros para formar um time que ao mesmo tempo seja muito competitivo, porque nós temos que conquistar essa vaga na Série D ano que vem, né? Essa é a primeira meta, então tem que ganhar essa vaga, e para conquistar isso você vai ter que usar um pouquinho também das negociações e saber chegar no atleta certo, né, Léo? Então acho que é por aí, saber ano que vem trabalhar de uma forma enxuta e saber construir um elenco que seja extremamente competitivo. Oi? Não vai falar? Eu gostaria de saber, né, já acabaram adiantando em outras respostas, até não aqui nessa coletiva, mas sobre a procura do novo treinador, né? Joinville já está em busca de um novo treinador. Se já há conversas com alguns possíveis nomes para assumir o Joinville, qual o perfil, se puder deixar claro aqui, né, já que nós estamos ao vivo também, qual o perfil desse novo treinador, o perfil desse possível novo treinador do Joinville, e se já tem um prazo, já se trabalha com prazo para a chegada dele, já que o Joinville, ali pelo dia 13 de dezembro, já planeja iniciar a pré-temporada. Boa noite, Thiago. O perfil é um perfil de continuidade do trabalho que vem sendo feito. O que a gente busca, uma continuidade de estruturação da equipe, como ideia e como modelo de jogo, né? Muito daquilo que nós acreditamos ser como características do campeonato estadual agora. Obviamente, tudo que a gente falar aqui, todas as reflexões aqui, elas vão esbarrar em uma única palavra, que é orçamento. Então, por mais que a gente trace perfil, o desejo do clube, a gente sempre vai ter o que a gente quer e a realidade. E hoje a realidade nos faz com que a gente não possa ter aquele treinador que talvez todo mundo queira e nos pergunte sobre, né? Multicampeão, vários acessos e por aí vai. Então, se a torcida assim pensa numa antecipação, não vai ser o perfil que a gente vai buscar e não é o perfil que a gente está conversando. É muito da continuidade, é muito de um perfil
do que a gente já trabalhou por aqui, e porque nós acreditamos na continuidade do trabalho. A gente não acredita muito em uma mudança radical e ter que começar o trabalho todo do zero. Então existem algumas conversas, a gente contrata através de entrevistas, então esse processo ele não é tão rápido quanto do dia para a noite você pensar no nome de um treinador e ele assumir o elenco. A gente troca ideias, a gente envia elenco, a gente chama pessoalmente, apresenta estrutura e entende a metodologia que ele quer aplicar, tanto de treinamento quanto de jogo, perfil de atleta que ele espera, e aí a gente vê se encaixa com aquilo que a gente de fato está pensando. O quanto antes a gente conseguir fazer isso, melhor, porque auxilia no planejamento, auxilia nessa busca por perfil de atleta e nos faz ter certas vantagens antecipando a nossa pré-temporada do que a dos outros clubes, né, que já estão em formação e continuam em atividade aí nas competições que ainda estão disputando. Então, se fosse colocar um prazo aqui, eu colocaria aí até meio da próxima semana, porque a gente já tem algumas conversas adiantadas. Boa noite, Lucas, repórter do Jornal Município de Joinville. Acho que a questão de futuro, orçamento e técnico já foi bastante respondido por vocês. Eu tinha uma dúvida mais geral também, pensando mais talvez numa autoavaliação da diretoria, já que a temporada chegou ao fim, né, os objetivos não foram alcançados. Eu queria, talvez, de vocês dois, né, uma autoavaliação do trabalho da diretoria mesmo, o que poderia ter sido feito diferente, o que poderia ter sido feito talvez melhor, o que poderia ter sido mudado, né, nesse período da diretoria. Agora fica fácil da gente analisar, né, o que poderia ser feito diferente ou o que poderia ser melhorado, né, meio engenheiro de obra pronta aqui, mas é o que nos toca a fazer, né. E outra questão que ela é muito, muito importante, que infelizmente no futebol se avalia só a última ponta do processo, que é aqui, que é o jogo, né? E muito por conta também da própria pandemia, isso afastou a própria avaliação por parte de vocês do trabalho interno, né? Eu lamento muito que quando a gente faz um treino aberto aparece uma pessoa, aparece duas, no outro não vai ninguém, no outro é fechado. E aí só fica essa avaliação vaga, essa avaliação vazia, que não classificou, que é eliminado de uma Série D, que é eliminado de uma Copa Santa Catarina. O trabalho ele é muito maior do que essa avaliação. A gente teve muito ganho interno com esse trabalho e com todo o trabalho que a diretoria vem fazendo. Agora, obviamente, erramos bastante, muito. E aí, trazendo uma questão de autocrítica, eu falei aqui, eu acho que numa outra coletiva, para mim, quando eu tenho uma saída de um jogador por falta de performance, isso para mim é um erro. Quando a gente identifica uma lacuna de performance e tem que contratar, tem que buscar no mercado, isso é outro erro, porque aí a gente vai pagar mais, vai pagar aquilo que o mercado algo adicional, aquilo que o mercado quer, e algo adicional, aquilo que o clube se planejou para ter, e eu coloco essa questão de erro também. Nós tentamos formar aí pelo menos 75% do elenco no campeonato estadual, e o restante vindo observando essas lacunas, porque a avaliação ela é constante, a avaliação ela é dia a dia, é treino por treino, é jogo por jogo. E enquanto a gente tinha a possibilidade de fortalecer a equipe e também possibilidades orçamentárias, nos restava uma opção, que era apostar alto, porque a possibilidade que aqui, infelizmente, estamos vivendo, ela era muito possível, muito fácil de acontecer também. Então a gente precisou apostar nessas questões. Então, fazendo uma autocrítica, claro, bastante erro, né? Principalmente numa questão de perfil, de escolha de algumas peças. E aí te falo
aprofundando um pouco mais, o nosso ataque fez pouquíssimo gol na Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro. E Copa do Brasil também, né? Porque foi uma outra competição. Trazendo para o jogo de hoje, tivemos a chance de matar os 40 do segundo tempo. E assim se sucedeu ao longo da competição. O jogo do Uberlândia, também aos 42 do segundo tempo, uma bola do Paulo Vitor. E assim foi. Então, minha avaliação é essa questão, né? De autocrítica. Principalmente para mim, o que fica mais vivo no papel é essa questão da falta de gol, da falta de a gente de fato poder ter matado os jogos nas condições que a gente de fato criou para isso. Léo, como é que você tem avaliado o desempenho dos jogadores que estão lá no Blumenau? E de que forma você vê que esses jogadores que, né, foram para a equipe que está disputando a terceira divisão podem auxiliar o Joinville no ano que vem? Dá para o Joinville tirar dali alguns jogadores que serão importantes no ano que vem? Você vê dessa forma? Excelente pergunta e observação. Sim, o projeto, um dos pilares foi para isso, né? Que o Joinville pudesse ter uma outra fonte de observação de atletas, e assim fizemos. Um elenco bem competitivo no Blumenau, obviamente com todas as questões comparativas, né, de se disputar uma terceira divisão de um campeonato estadual, porém algumas peças que nos trazem olhos para a equipe principal do Joinville. Posso citar duas: Léo Campos e Sabella. Eu vou tentar fazer duas perguntas para também não se delongar muito, né? Essa questão do ataque que você colocou agora, viu, Léo? Eu acho que tem muito aí as digitais do treinador, né? Se a gente observar toda a Série D aí, a gente viu na primeira fase, inclusive, a gente viu o time jogar sempre melhor no segundo tempo. Então, uma escalação, né, com alguns problemas. E ele não decidiu, né, qual era o ataque que ele poderia ter colocado. A gente viu aí, hoje, inclusive, gol possivelmente do jogador mais injustiçado nesse elenco, na Série D, o Fialho, né, um jogador que é intenso, poderia, né, resolver. Então, eu vejo que o problema do ataque passa totalmente, na minha opinião, pelas opções do treinador de não definir um ataque como titular, né? Outra questão, já pensando no futuro, que a gente teve esse problema aqui, e é claro, é uma realidade do Joinville, orçamentária e tal, essa questão de tu chegar com jogadores como o Thiago Santos, como o Ian Rolim, jogadores que fizeram uma falta danada para o Joinville na reta final e tal, mas aquele contrato pendente, se vir alguém levar. Será que vale a pena tu trazer jogador para o clube, para ele jogar até quando a gente quase chegar e de repente ser retirado, né, porque está lá uma cláusula e tal? Vale realmente? Ou, quem sabe, focar em quem está afim de ficar até o fim? Vamos lá. Sobre as questões ali do Leandro, opções deles, né? Eu acho que eu não me sinto confortável para avaliar uma questão de opção pessoal em respeito à pessoa dele. Sobre essa questão contratual, é bem sensível, né? Bem complicado, porque é uma forma de você atrair jogadores de um naipe maior, mas são atletas que de fato, para vir, colocam uma condicional, porque são atletas que querem ter uma visibilidade, enxergam na camisa do Joinville uma visibilidade maior para proporcionar assim a sua carreira. Me arrebenta, como me arrebentou essa questão, mas era um risco que a gente de fato tinha calculado, e com o Ian, em específico com o Ian Rolim, nós havíamos até planejado a saída dele antes, né? Aconteceu um pouquinho depois, fez muita falta, porque a gente no mercado não conseguiu repor a altura, mas é um problema que, infelizmente, acredito eu, que para o campeonato estadual não devemos correr, né? Porque vem com um pacote fechado para o campeonato estadual e aí não teremos essa facilidade. Eu concordo contigo, mas era um risco que nós optamos em correr, porque botamos uma barra de performance dos atletas um pouco maior do que a divisão assim o tinha. Oi.
Eu só queria responder lá a pergunta que ele fez antes, uma avaliação da diretoria, não só futebol, né? Eu acho que é muito importante também destacar o trabalho que está sendo feito pelos demais diretores do Joinville Esporte Clube, né? Que são muito importantes para a sequência da estrutura do Joinville. Então, eu quero aqui mandar aqui um abraço para todos os diretores que estão aí, o nosso CEO Guedes também que está se fazendo presentes. O Joinville Esporte Clube contratou, todos sabem, há 3 meses atrás, o seu camisa 10, que custa R$ 45 mil por mês, que é o ato trabalhista. Ele é o nosso novo contratado e ele faz parte. Então, essa diretoria está honrando esse ato trabalhista, R$ 45 mil por mês. E o Joinville Esporte Clube, dos atletas que estão aqui, que vão deixar futuramente o clube, o fundo de garantia deles também está em dia, coisa que não acontecia há muito tempo. Então, existe um trabalho que está sendo fora de campo de ajuste das contas do Joinville Esporte Clube. E elas não se resolvem da noite para o dia. O Joinville hoje tem 46 milhões de dívida, está sendo trabalhada uma questão da SAF futuramente. Eu acho que isso é muito importante, um trabalho que o Léo tem participado, que a diretoria também vai analisar e vai ser levado para o conselho em breve. O Joinville Esporte Clube precisa ter essas mudanças, mas passa por esse ajuste, porque se não tiver uma adequação, uma profissionalização, hoje o Joinville tem uma organização em termos com Projures, que todo mundo sabe como é que é, todos os contratos são digitalizados, com software expert, todas as contas estão controladas. Todo mundo sabe o que acontece dentro do clube. Então, quem entrar aqui amanhã vai saber onde está o contrato do Thiago. Então, isso hoje está sendo estruturado. Esse trabalho ninguém vê, porque ele é feito fora de campo. E eu gostaria aqui de destacar, esse trabalho vem sendo feito justamente para que quando entrar uma SAF, quem chegar aqui, o empresário que quiser investir no clube, ele vai enxergar, vai ter à sua frente a realidade do clube. Então esse trabalho também é muito importante. E eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje eu entendo por que a maioria dos presidentes desse clube sequer chegam perto da arena. Porque ser presidente do Joinville Esporte Clube não é fácil. Porque simplesmente julgar e analisar do lado de fora, eu falo isso porque eu sei como é estar do lado de fora, do outro lado do balcão, é muito fácil. Dentro aqui é outra história. Então, hoje eu queria dizer para o ex-presidente Nereu Martinelli, eu entendo muito bem quando ele fala assim, um dia você vai ser presidente do JEC e vai entender o que é ser presidente do clube. Então, a situação que está o clube hoje, ela é caótica para você administrar. Todos os dias tem gente cobrando, hoje um mandou uma mensagem bem educada, outro dia tem bloqueio, Então a situação do passado complica muito o nosso futuro e o nosso presente. Por isso que é importante a construção de um projeto com segurança entre diretoria e conselho para que exista uma SAF no futuro. É a única forma de poder ajustar o Joinville Esporte Clube com um projeto que está começando aqui. E se Deus quiser, vai ter um futuro melhor para o nosso Joinville Esporte Clube. E nós não podemos destruir um projeto que esse ano, infelizmente, quando a gente começou, tropeçamos no Campeonato Catarinense. Foi lá o nosso erro? Foi. Nós erramos ali. Eu e o Léo somos culpados por essa construção. Se alguém assume a culpa ali, foi eu e o Léo que construímos basicamente esse time. Então nós somos culpados pelo erro dentro de campo, mas não podemos culpar os demais diretores por não termos chego no nosso objetivo, que era subir para a Série C. Gostaria mais uma vez de deixar claro ao torcedor, pedir desculpas a ele por não ter cumprido isso. Mas eu quero dizer para você, torcedor, que aqui dentro do Joinville Esporte Clube, a gente não vai ficar chorando ali atrás do muro. A ferida é gigante, mas nós estamos trabalhando aqui desde o dia da eliminação para construir um novo Joinville. E isso passa pela mudança de mentalidade, não só nossa, do conselho, dos sócios e de toda a comunidade. Nós precisamos nos unir para reconstruir o Joinville Esporte Clube. Não dá para dizer que tudo foi errado esse ano. Não. O Joinville Esporte Clube fez uma das melhores campanhas da Série D dos últimos tempos. Não subiu, Não subiu. Muito triste isso, muito chato. Dá vontade, às vezes, de sair correndo. A gente agora tem que ter calma,
para reconstruir o nosso Joinville Esporte Clube. E passa pelo apoio de todos. Tá? Porque somente meter o dedo na ferida é muito fácil. Agora, entender o tamanho da ferida e tentar ajudar a fechá-la, é isso que eu peço para vocês. Imprensa, torcida, conselheiro e toda a comunidade de Joinville. Acredite, o Joinville é muito grande. Vamos parar de querer deixar o Joinville pequeno. Eu sei que a gente não chegou esse ano aonde a gente queria chegar, mas o Joinville não é pequeno, o Joinville é gigante. Por isso que nós estamos trabalhando aqui, para buscar soluções para que 2022, isto que aconteceu esse ano, não se repita mais.